Boa noite, estamos iniciando mais um Afinando a Conversa. E no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o rock. Para isso, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o professor Zé Luiz, também do curso Mestre. Boa noite, Zé. Boa noite, meu querido amigo Ricardo. É um prazer estar aqui falando com você. Obrigado pelo convite, tá? Prazer é todo nosso, Zé. E estou à disposição aí para contar o que eu souber, claro. Tá? O que eu, um pouco da história aí, da minha história de vida e do que eu conheço do rock aí, né? Que você me falou. Vamos falar um pouco do rock dos anos 80 e tal. Sim. Batatais, Brasil, mundo, né? Isso, então... mas antes de chegar no rock, chegou o Zé Luiz primeiro, na música. É verdade. Como é que foi o seu início na música, Zé? Olha, eu venho de uma família de músicos, né? De descendentes de músicos que vieram lá da Europa, Itália, inclusive Áustria. E meus parentes já tocavam instrumento de cordas, né? Eu fui criado pelo meu avô, de quem eu herdei o dom da música. Sim. E do meu avô, 3 irmãos tocavam, e um deles, o tio Esmeraldo, ele era luthier. Mais velho, ele morava em São Paulo, ele já construía instrumentos, né? Ele era luthier. E ele já quais os instrumentos que ele tocava, Zé? Ele tocava violão. Ele, meu avô, o seu Antônio Rinhel, o seu Tunim Rinhel e o tio Evilásio tocavam violão clássico. E assim, era como se fosse uma maçonaria. A gente perguntava para eles, a gente podia perguntar muito pouca coisa para esse pessoal mais antigo. E o que ele falava? Nós aprendemos sozinhos, mas liam partitura como se estivesse bebendo água, e quando juntavam os 3, cada um fazendo um violão diferente. E dali, os filhos deles, né, tocavam violão, um tocava violão e acordeon, né? O meu pai cantava também, tocava um pouquinho de violão, que aprendeu com o meu avô. Enfim, já vim de uma família de músicos. Eu, com 6 anos de idade, eu já subia no palco ali do Grupo do Castelo para cantar. No pré-primário eu já subia no palco para cantar, já era convidado para cantar, eu e meu primo Júnior, né? Que legal. Já tinha alguma festividade ali, Zé? Aquelas coisas de Dia das Mães, tal, Dia dos Pais, a gente era convidado. O diretor, seu Arnaldo, chamava a gente para o palco para cantar. E, por influência dos meus tios, a gente cantava sertanejo, né? A gente vinha ali... O que eles gostavam de cantar? Milionário José Rico, Belmonte Amaraí, né? Alguma coisinha do Miltinho Rodrigues, né? Tibagi Miltinho, né? É o que eles mais cantavam, influenciado por eles. A gente cantava isso. E Silvio Brito também, aquela música A Casinha, A Minha Casa é uma Casa. O diretor adorava que a gente cantava essa música para ele. Que legal. Isso já veio dali. Já acontecia bem novinho. E eu sempre tive vontade de aprender a tocar. Meu avô era um homem muito severo. E, como eu te falei, a gente não podia perguntar muita coisa naquela época. A gente não perguntava, apenas ouvia e obedecia. E quando ele saía, meu avô era principalmente encanador, né? Mas ele colocava asa em caneca, ferrava cavalo, fazia um monte de coisa. E quando ele saía, eu ia lá e pegava o violão dele na cama e ficava batendo. Hoje eu aprendo, só assim, coisa... Quando eu criei coragem, estava com 12 anos, para chegar nele e falar, o senhor me ensina a tocar, ele faleceu. E aí, né? Depois disso, aquela vontade de aprender a tocar, ela se realizou de que forma? O Elcio, meu primo, ele viu um colega nosso em comum tocando violão um dia, o Marquinho de Paula, o Marcos Henrique de Paula, que eu conheci, eu tinha 6 anos. O Kiss tinha vindo no Brasil, a gente tinha ficado extasiado com aquilo, né? Querendo consumir aquele rock, aquela coisa e tal. E ele viu o Marquinho tocando uma música do Kiss chamada I Still Love You, que a gente já curtia, já ouvia. Falou, nossa, é possível tocar isso? O Elcio disse, sim, mas aonde você aprendeu? Aí ele disse onde tinha aprendido. O Elcio começou a fazer aula e ele pegava o violão, o pai dele tinha 2 violões e tocava. Né? E eu ficava vendo ele tocar e eu pegava o violão e imitava o que ele fazia dentro do que era possível. Então eu fui começar a aprender 1 ano depois com esse meu primo, o Elcio, que me deu aulas porque eu não tinha dinheiro. Eu comprei o violão, mas não tinha dinheiro.
né, comprei meu primeiro violão do pai dele. O Zé, é importante isso que você está salientando, porque o que a gente fala hoje nas escolas, né, de música, de apreciação musical, você já teve. Bem no início, bem né? no início. Já teve dentro de casa essa apreciação. E dentro né? de casa iam outras pessoas, assim, tinham as festas, as reuniões de família, iam outras pessoas. Um compadre do meu avô, seu Adolfo Lima, tocava acordeon, estava sempre lá. Meus tios tocavam na rádio difusora, no programa Rancho do Tocão, aos domingos, a gente ouvia pelo rádio. E a gente ia lá no teatro, lá onde era a rádio difusora, para ver as pessoas tocarem ao vivo. O nosso amigo Darcy Meirelles me viu nascer, né, que a gente gravou o disco junto com ele lá, o CD. E esse pessoal todo ia lá em casa, a gente ouvia e via eles tocando. O pessoal que estava nesse meio musical aí, que frequentava lá o Rancho do Tocão, estava sempre lá em casa. E também o pessoal da turma da Seresta lá, o seu Erquinho, o seu Ercos Olivério, era amigo de dentro de casa, era parceiro musical do meu avô. O seu Mesquita, né? O seu Mesquita. Seu Augusto. Ele ia lá tocar com o meu avô, eles tocavam na banda da praça lá. Meu avô fugia, quase que sempre, da banda da Praça do Coreto lá. Sim. Ele fugia. Mas em outros eventos, ele estava sempre junto, estava sempre tocando, né? Então a apreciação veio daí. Quer dizer, tinha uma turma mesmo ali de amigos, Sim. né, que se conheceram também através de música, através de outras coisas. Exatamente. Né, e conseguiram. Então, os primeiros toques aí no violão foi com o teu primo Elcio. Foi. O que aconteceu? O Elcio, ele já estava empregado, ele trabalhava na fábrica de Lima, que onde é hoje o Nori da Vila Maria, tá? E ele começou a aprender a tocar. Aí ele tocava e eu cantava. Eu não tinha grana ainda, então o primeiro trampo, vamos dizer assim, não era um emprego que eu arranjei, eu já era rimo de família, o primeiro salário, meu avô já tinha falecido, o primeiro salário que eu peguei, eu dei a metade na mão da minha avó, e a outra parte guardei para mim. Eu peguei o que seria hoje, no dinheiro de hoje, R$40, 40 cruzados na época. Eu corri até a casa do meu primo Elcio, ele não estava lá, eu ia comprar o violão do pai dele já estava lá, o seu João Chense, que aprendeu um pouco de violão com meu avô também. Que legal. Tocava em Folia de Reis, tal, tocava muito bem, improvisava maravilhosamente Fazia bem. muito bem segunda também. Isso. Naturalmente. Aprendeu naturalmente. Naturalmente, ninguém ensinou não. Eu fui lá e ele já tinha reservado o violão para mim. Então eu comprei dele em 2 parcelas, 40 e 40. Comprei o violão, levei para casa. Uma meia hora depois, tocou a campainha de casa, era o Elcio. E ele falou exatamente para mim assim, não esqueço até hoje, ele falou, agora você tem um violão, agora eu vou começar a te ensinar. Que legal. E ele começou a me ensinar, e me ensinou durante 6 meses. Né? O violão. Isso. Vamos dizer, graças assim, ao dom de família, de músico, eu com 1 mês eu já fazia muita coisa, e muita gente duvidava que eu ia tocar. Imagina eu com 14 para 15 anos o tamanho da minha mão. Você não vai fazer pestana. Eu já fazia, já tocava, dedilhava e cantava. E depois, em seguida, eu fui fazer aula com o Hamilton dos Santos, né? O mesmo curso que o Elcio fazia, eu fui fazer. O Hamilton, naquela época, quando o meu primo começou, ele dava aula no Colégio São José, de sábado. Tá. E, em seguida, ele passou para a casa dele, no fundo da casa dele, na Tomás Alberto Watley. Aí eu fui fazer aula com ele lá, no sábado à tarde. O Hamilton tinha quase uns 40 alunos, vinha gente até de Brodowski. Então ele passava o tempo todo dando aula e a gente fazia aula à tarde. Né? Eu fui começar a aprender lá, mas eu já tinha montado a minha primeira guitarra, que é outra história. E guitarrista tomava aula em pé. Ah, é? Tinha isso? Primeiro individual e depois... Tinha guitarrista tomava aula em pé. E primeiro individual. Depois disso... Aí começou a ir eu e o Elcio juntos fazer aula. Mas durante uns 6 meses eu tomei aula só eu e ele, né? Eu e o Hamilton. Interessante você falar isso, Zé, que vinha alunos até de fora. Sim. Quer dizer, Batatais ainda mostra que tinha uma grande referência musical. Sim, né? Com certeza. Como sempre teve. Com certeza. Muito legal você fazer, relembrar disso. Olha, eu acho importante dizer o seguinte, você já tinha professores que ensinavam aqui, sim, bons professores. A gente tinha o professor Sérgio Laurato, a filha dele, a Edna, né? Tinha esse pessoal, o Cerquinho, um pouco antes, ali nos anos 60, ensinava um pouco de violão também. Né? Meu avô dava algumas aulas, esporadicamente,
Mas o Hamilton, ele trouxe um ensino mais moderno, com cifra. Você entendeu? O Hamilton, eu acho que nesse ponto vale a pena, eu tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande por ele, porque ele foi quem trouxe o aprendizado de cifra, de acordes dissonantes, aquela coisa da MPB, aquela coisa dos anos 80. O Hamilton foi que começou a disseminar esse aprendizado aí. Não é à toa que ele fez pedagogia depois, né? Exatamente. Já tinha essa inclinação. Exatamente, já tinha. De estar ensinando bem. Né? E trazendo isso, né, Zé? Uma história interessante do Hamilton, ele disse que não lembra, mas eu lembro de 2 histórias interessantes com ele. Ele começou a me ensinar, eu já fazia harmonia, tá? Aí o Elcio, a gente queria montar uma banda, a gente queria montar um cover do Kiss, de primeiro. Kiss. Depois a gente queria montar uma banda. Não desistiu da ideia de Kiss para montar uma banda, né? Inclusive a gente fazia dublagens do Kiss na escola. A gente fazia ali no Portinari, como diretor, com o professor Luiz, com as festas que ele fazia. E aí a gente queria montar uma banda. Quando eu entrei para fazer aula com o Hamilton, eu já tinha minha primeira guitarra, que é uma história interessante, mas é a outra parte. Ele falou, o que é que você quer? Você já faz base, o que você quer aprender? Eu falei, olha, eu quero aprender tudo, mas a minha intenção, eu gostaria de aprender solo. Eu ainda não sabia fazer solos. Aí ele falou, você quer aprender por ouvido ou por música? Eu falei, o que é aprender por música? Ele foi lá e fez um símbolo de partitura. Fez as anteninhas de formiga lá. E eu lembrei que meu avô lia muito bem aquilo. Aí eu olhei e lembrei do meu avô, falei, eu quero isso. Ele falou, tá, eu tinha um caderninho desse tamanho, pequenininho, cara. Minha letra sempre foi linda do jeito que você conhece, né? Aramaico antigo, gente. Vocês não sabem o que é. A minha tá horrível também. Então, bom, ele começou a me ensinar. No começo, ele punha o nome das músicas e eu ia solando ali, então, lendo. Eu ia trabalhar, na hora do almoço pegava a guitarra, tá? Chegava de noite da escola, pegava a guitarra desligada e ia fazer. A partir de um certo ponto, ele não punha mais o nome da música. E meu ouvido desenvolveu muito rápido. Então, ele punha lá, eu tocava 4, 5 notas, eu sabia que música que era. Os dedos começou a ir sozinho. Tá. Um belo dia na aula, ele em pé, encostado numa mesa enorme que ele tinha, e tinha um vidro por cima cheio de decalques, não sei o quê. Ele encostado na mesa de braços cruzados e eu em pé tocando. De repente o Hamilton deu um grito dentro da sala. Você não tá lendo! E eu, moleque, né? Eu tô lendo sim, Hamilton. Você não tá. Seu olho não tá mexendo. Ele teve a percepção de ver que você estava... Exato. Aí ele pegou e falou para mim assim, como é que você faz isso? Falei, eu toco aqui 4, 5 notas, eu sei que música que é. Então ele me deu um conselho muito importante. Ele falou assim, você tem um ouvido violento, cara. Mas não deixa o seu ouvido te enganar. No sábado seguinte, quando eu voltei lá, eu cheguei lá dentro, ele estava atrás da mesa com um rádio de tape. Eu tenho um igualzinho lá em casa que eu ganhei. Que funciona. Você já viu esse rádio, né? Esse rádio já parou na sua mão, um Sânio prateado. Sim. É importante, o pessoal mostrar, falar um pouquinho disso. Na época não era streaming não, hein, gente? Não. Era... Não. A gente ouvia música por rádio, né, Zé? Por rádio, aquela história de parar o dedo no pause, gente, de ficar esperando a música tocar, na hora do almoço, qualquer horário, tinha lá a parada, top 10 da semana, você ficava lá querendo tal música, você ficava com o dedo no pause, a música onde estava no 10º lugar, ou vai pro 9º, ou vai pro 11º, torcendo pro locutor não falar no começo para não cortar a introdução, e não falar no solo, não cortar a música no final, e você soltava e gravava. Se não fosse isso, você ia até a casa de um amigo que tinha um vinil, você não ia riscar o vinil, você ia lá com a fitinha na mão, dá para gravar para mim, então, e esperar a vontade do cara. Ou ia numa das 2 rádios que tinha aqui em Batatais, ia lá e pedia para o pessoal, olha, eu queria tal música. Às vezes você encontrava alguém que falava, não, dá aqui, grava para você. Ou senão você tinha alguém lá que ia falar para você, olha, na época o dinheiro aí era cruzado, tá, o que equivaleria hoje a 10? É 10 cruzados. Então você pagava e tinha gravação. Bom, mas isso na fita, né, Zé? Na fita. Você ia, voltava a fita e ficava ouvindo ali. Agora, fechando o lance do Hamilton, no segundo sábado, quando eu cheguei lá, ele estava lá com esse rádio e com uma fita na mão, com uma coletânea dos Incríveis. Ele pegou e falou para mim, vamos testar esse ouvido seu. E botou lá o Milionário. E aí a gente começou a tirar música. Eu tirava uma frase, ele falava, repete.
Aí ele reproduzia lá, outra frase, aí ele fazia, ó, é isso aqui. Aí eu pegava da mão dele. Aí outra frase eu fazia, ele, ó, não, ouve de novo. Não, aí, é essa nota. E com isso a gente acabou tirando o Milionário junto. Foi o primeiro instrumental que eu toquei, que eu aprendi inteiro. Foi o Milionário dos Incríveis, eu lembro até hoje. E nessa época, Zé, você já estava inclinando, porque o seu início, como você falou, como você ouvia vários estilos musicais, mas mais voltado para o sertanejo, você já começou a ouvir nas rádios rock? Como é que foi esse início aí do rock agora? Partindo do princípio lá, eu ouvia sertanejo em casa, mas outros estilos. Meu avô ouvia instrumentais lá, como de Lermando Reis, Nelson Gonçalves. Uma tia minha, tia Maria Helena, quem tem um carinho muito grande, ela foi quem me mostrou o quê? Ela me mostrou Roberto Carlos, isso desde os anos 60, e Elvis Presley. Então ela me mostrou isso aí, Beatles muito pouco, mas Roberto Carlos lá, o filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, foi a primeira vez que eu vi uma guitarra na minha vida, na mão de alguém. Eu tenho até o filme em casa, eu tenho os 3 filmes dele. Isso já era na década... 60, os filmes 60. Já em 70, tá? Que eu já criança via. E os filmes do Elvis Presley. Depois disso, o lance do início do rock foi por quê? Até então ali a gente ouvia sertanejo e eu gostava muito dessas coisas. Eu ouvia MPB também, isso lá no início dos anos 80. Eu ouvia muito rádio, sou apaixonado por rádio, sempre ouvi rádio. Mas a gente começou a gostar de rock ali a partir de 81, quando começou a aparecer algumas bandas de rock no Brasil. Tinha rock antes, tinha lá no final dos anos 60, 70, você tinha bandas. Você tinha lá o Vimana, onde tinha o Lulu Santos como guitarrista, o Lobão como baterista, o Rich, que tocava flauta. A Rita Lee tinha vindo dos Mutantes e depois montou a carreira solo dela com uma banda chamada Tutti Frutti, que tinha o guitarrista Luiz Carlini, que fez o solo de Ovelha Negra. Né? Depois ela foi fazer carreira solo. Tinha uma banda de apoio que tinha lá 3 caras importantes para o rock nacional dessa época de 80, que era o Vander Tafo, o Lee Marcucci e o Gel Fernandes, que pararam com a Rita Lee para formar o Rádio Táxi. Então, em 81 ali, a gente já ouvia, e também o Erva Doce, do Renato Ladeira, muito amigo do Cazuza. Eles regravaram Erva Venenosa, que já era uma versão de uma música em inglês. Ele regravou, então, essas 3 bandas ali já começou um pouco de rock, então a gente começou a curtir aquilo. Isso em termos de rock nacional. Começou por ali, certo? E 82 para 83 surgiu a Blitz, né? E o pessoal começou a perceber esse segmento que estava aparecendo no Brasil, dessa geração, precisar de uma linguagem diferente do que era a MPB e tal. Que vinha com a Tropicália. Que vinha com a Tropicália e tudo isso. O que tocava era muito... Então, as gravadoras e as produtoras, inclusive os programas de televisão, começaram a ver que tinha um público que falasse a linguagem do pessoal daquela época. Eram os jovens daquela época. Exato. Né? E internacional, muito pouco, mas... O Queen veio no Brasil, o Van Halen, e em seguida o Kiss, que foi um boom muito grande. Foi aonde rock internacional, rock fora o que tinha no Brasil, foi que eu comecei a gostar para valer, comecei a aprender, né? Daí então vocês imitavam o Kiss. Isso, a gente montou uma coisa lá, a gente fazia dublagem do Kiss lá aqui no vocacional, no Portinari, né? Nas festas que tinha, a gente se apresentava lá, né? Legal você falar do Portinari, eu até lembro com muito saudosismo, desde a fanfarra, sim, né? Que na época era o seu Edmo, sim, né? Quem conheceu. E o próprio professor Luiz incentivava muito esse lado cultural da escola, né, Zé? Sim. Que existia a SEMAC. Eu tenho uma foto minha no palco da SEMAC de 88. Você falou da fanfarra, antes do seu Edmo, o Toza, eu não vou lembrar o primeiro nome dele, que ele foi mestre de bateria, acho que o pessoal do Unidos do Morro. O Toza era loiro. O Toza era cabelo liso, o Toza era europeu. Ele comandou a fanfarra do Portinari. E a fanfarra do Portinari foi antes. A fanfarra do Portinari tinha farda, viu? Ah, é? Ela tinha uma farda, era a gandola vermelha de botões dourados, calça branca e um chapéu tipo da aeronáutica vermelho. Uma professora minha muito amada, muito querida, que me incentivou muito também, um gênio do português, dona Jamile Miguel Pena. De vez em quando eu cruzo com ela no Nore ali. Ela tem, se eu não me engano, uma foto do meu irmão com essa
com essa farda, com esse vestimento. Então o Tosa foi o primeiro. Que legal. E nessa época tinha as cornetas também? Já tinha? Tinha as cornetas, assim, era uma fanfarra completa, muito bem organizada. Depois que o Tosa parou, que veio o seu Hélio. O seu Hélio. Mas mesmo assim ainda teve uma continuidade muito boa na fanfarra dentro da escola. Então você vivenciou isso também dentro da escola, né, Zé? Tudo. Eu fiquei lá dos meus 7 aos 18 anos. Porque na época não era igual hoje, né? Que separado por idade. A escola começava desde o pré, né? Na época. E no recreio soltava todo mundo junto, não. Assim, a maior parte do tempo não tinha problema. Você entendeu? Sim. Lá no Portinari era da primeira série, de primeira a oitava, durante muitos anos. Depois que veio o colegial, né, o ensino médio. Né? Que hoje a gente fala ensino médio, né? Que era o colegial. Mas esse pessoal soltava todo junto na hora do recreio e tal. E a educação física era separado, tipo assim, separado que eu digo assim, fazia quinta e sexta séries e sétima e oitava. Tá? Mas às vezes acontecia de juntar todo mundo. Eu só parei para falar um pouquinho do Portinari, porque o Portinari, através dessas pessoas, o professor Luiz na diretoria, né, como você falou agora, o Tosa, né, e eles deram esse pontapé inicial aí dentro das escolas também, né, de manter a... teve antes, né, falar agora um pouquinho antes, um professor assim que eu não tive aula com ele, mas assim, conversei muito com ele. Se é quem eu estou pensando, Osmar Geisic, eu peguei um pouquinho dele sim com arte musical. E o Osmar Geisic, ele, antes dele sair, isso no início dos anos 80, eu estudei com ele até 84, que eu entrei na quinta série, que é onde pegava arte musical, em 81. E aí eu peguei ali 81, 82, 83, 84 com ele. E ele tinha essa parte da artística, essa parte de música e tal, e ele fazia provas. Vocês vão fazer uma cena de teatro, vocês vão fazer mímica, aula de mímica, e cantar e dublar também. Tá? Provas desse jeito. Então, eu, como disse para você, desde os 6 anos já subi em palco para cantar, não que eu seja um intérprete maravilhoso, mas enfim. Ele foi uma das pessoas que falou para mim, eu não esqueço disso também. Numa dessas provas, ele chegou e falou para mim, daquele jeito dele, parecendo um maestro italiano, você toca algum instrumento? Eu falei, não. Ele falou, você tem que aprender um instrumento, você tem que aprender a tocar violão. Por que você não aprende a tocar violão? Ele falou isso para mim. Né? Então, lembro disso com muito, muito carinho, né? Dele falar isso. Eu falei isso para ele quando ele estava aqui no teatro. Né? Aí ele não lembrava e depois ele foi recordando. Aí ele, nossa, me arrepia todo. Tal. Muitos anos, né, Zé? Assim, muitos alunos passou, mas sempre tem aqueles que ficam mais na mente. Né? A sala que ele deu aula, uma sala antes dele parar ali, que ele foi embora para Ribeirão Preto, a sala tinha posters assim, desenhados de saxofone, trombone, violão, tal, né? Quer dizer, tinha uma parte cultural muito grande nas escolas ainda nessa época, né, Zé? Muito. Pessoal, o lance da SEMAC era em setembro e era uma semana inteira de arte em todos os sentidos. Festival de música, eu participei de festivais de música lá, não iam dar prêmio para mim, que eu tocava como profissional, tá? Mas eu participava, como aluno eu participava e acompanhava outras pessoas. Você tinha concurso de pintura, você tinha teatro, dança, enfim... Era uma coisa maravilhosa. Tudo relacionado às artes. Né? Tudo relacionado às artes. Mas continuando aqui no rock, então. Então, começa com esses 3 grupos aí que você falou, o quarto aí, né, que era o... É muita coisa. Eu fiz uma cola aqui, gente, tá? A história é grande. Tá? Mas aí você fala da Blitz, né? A Blitz, com o surgimento da Blitz, né, começou a aparecer um cenário de rock no Brasil. E daí, em seguida, apareceu ali mesmo o pessoal do Rio de Janeiro, né? O Barão Vermelho, né? Onde você tinha ali o Cazuza, o Frejá. O Cazuza, ele já convivia no meio musical, porque o pai dele, o senhor João Araújo, era dono, diretor da Som Livre. Né? Já estava dentro. Já estava dentro. Não que isso, os caras tinham talento, senão, ajudou um pouquinho, sim, mas tinha que ter talento para tocar. Claro. E eles já faziam realmente rock. Aqui um pouquinho antes, o Erva Doce já tinha feito sucesso, né? Esse pessoal, o Rádio Táxi já começou a fazer alguma coisa ali. O Rádio Táxi, ali em 82, se não me engano, 83, quando o pessoal deixou de tocar com a Rita Lee,
A banda, instrumentistas maravilhosos, fantásticos. Eles gravaram alguma coisa, assim, que não teve muita saída, mas a música Garota Dourada foi ser tema de um filme, tá? E aí, pronto, foi o suficiente para a banda ser cotada como grande sucesso. Mas o grande sucesso do Rádio Táxi veio em seguida. Foi a música Eva, em 83, que aliás é um cover de uma música italiana. Eles não estavam muito afim de gravar coisa assim, eu já vi histórias sobre isso, mas gravaram e foi um tremendo sucesso. Até hoje, né? Em outros estilos, né? Isso, isso. Saiu o primeiro vocalista, né? O Willy, e entrou o Maurício Gasperini em seguida. Então foram as primeiras bandas assim que tocavam rock. E daí, cara, de 83 para frente, você vai ter bandas, por exemplo, com mulheres. Surgiu o Kid Abelha, né? Sim. Com a Paula Toller ali. Tinha uma banda chamada Sempre Livre, onde tinha a cantora que é a Dulce Quental, que inclusive ela faz um caleidoscópio junto com o Herbert Viana. Sim. E a banda Metrô, que é uma banda de filhos de franceses radicados no Brasil, né? Isso aí eu não tinha nem ideia. Tanto que eu falei para você que a cantora, ela cantando ali não tinha sotaque, mas falando... Era totalmente arrastado. E fez muito sucesso. Então, bandas com mulheres ali. O frontman ali era um frontwoman, né? Quem o chefe ali, quem mandava era a cantora. Sim. Começou esses movimentos. Apareceu os Paralamas do Sucesso, que tinha... Era rock, pra gente era rock, que a gente entendia como rock. Mas eles tinham uma pegada puxado com o reggae, com o ska. Eles tinham um som diferente de todo mundo. Ô Zé, você fala do ska, interessante. O bumbo tinha uma batida diferente, né? Sim. E o ska, o reggae vem do ska. Do ska, né? Se você pegar e diminuir a velocidade do ska, você vai ter o reggae. Né? E eles tinham um som, surgiram com uma coisa ali, aquela cinema mudo, né? Volei, volei, oh, oh. Em seguida, Vital e Sua Moto, uma guitarra maravilhosa, um solo de guitarra maravilhoso, né? E esse pessoal aí... o rock do Rio de Janeiro, Erva Doce, Barão Vermelho, o Paralamas, o pessoal era de Brasília, mas foi para o Rio de Janeiro. Eles foram participar o Circo Voador, que começou a aparecer essas bandas. Tinha também um programa chamado Fábrica do Som, da TV Cultura. E ali já iam bandas como eles, como Titãs, tá? já apareciam lá tocando sem sucesso. Né? Esse rock... pessoal do Rio de Janeiro, o Lobão também, né? O Lobão primeiro, o Lobão e os Ronaldos, depois ele foi mandado embora da própria banda e ficou só Lobão, né? Foi apelidado de Rock de Bermuda. Quem apelidou isso? Marcelo Nova, que foi o rock que veio de lá do Nordeste, né? A banda Camisa de Vênus. Então você já tinha rock do Rio de Janeiro, rock do Nordeste, o rock de São Paulo já era muito forte, né? Você tinha bandas ali como o Traje a Rigor, o Ira, depois veio o RPM, que ofuscou um monte de gente. Nossa. Isso aí depois a gente pode até falar um pouquinho. Né? O rock de Brasília, com o Legião Urbana, que se tornou uma banda lendária. O Capital Inicial, tá? E tinha também a outra banda lá, que me fugiu o nome da cabeça agora. Tinha várias bandas, né? Plebe Hood, a banda Plebe Hood, né? Que até veio gravou um pouquinho antes do Capital Inicial, se bobear, não vou lembrar agora, um pouquinho antes do Legião também, ou na mesma época. Então, e outro lugar também que veio bandas, Rio Grande do Sul, que foi apelidado de rock de bombacha. Dali veio a banda mais conhecida, Engenheiros do Havaí. Também veio Garotos de Rua, que teve pelo menos 2 músicas de sucesso. Essa aí eu não me lembro. Eles tinham uma música que falava lá em casa continuam os mesmos problemas. É um rock bem legal mesmo, meio rock blues. E uma hard ballad que cantava Você é tudo que eu quero, muito legal. E o Nenhum de Nós. Né? Tem outras coisas? Sim, mas os principais expoentes que apareciam pra gente aqui eram esses. Né? Então nessa época, Zé, o Brasil já estava a nível regional, praticamente. Cada um na sua região trazendo... Isso se convergiu no que virou o movimento fortíssimo. Fortíssimo. Foi... os anos 80, não só na minha opinião, mas na opinião de pessoas, daí, inclusive, como Fausto Silva, tá? Ele declarou isso várias vezes, que foi a época que foi um boom artístico no mundo.
tá? Em todos os segmentos de artes, cinema, dança, pintura, até mesmo coisa que não é da nossa área, né? Corte e costura, tá? Foi um grande boom, livros, você entendeu? E música, então, você tinha tanto aqui como fora, olha, um manancial muito grande. E aqui no Brasil, o que aconteceu? Ali a partir de 1985, acabou a ditadura, você tinha a censura, até 88 ainda teve censura, mas ficou mais leve. Então, tinha muita coisa de rock. Vamos dizer que até coisas que para nós era chamado de rock, porque era o que tinha de diferente. Lulu Santos, por exemplo, era um pop ali, né, tal, mas estava no meio da turma do rock. Marina Lima também, né? Então você tinha muito mais bandas do que cantores avulsos, mas você tinha. Num rock mais pesado no Brasil, Robertinho de Recife. Ele disse que pirou a batatinha quando viu Van Halen no Brasil e ele montou a banda Metal Mania, que não teve assim uma exposição muito grande, mas era uma coisa mais para heavy metal mesmo, para tocar o heavy metal. É interessante você falar isso. Então, quer dizer, cada região assim do Brasil, Zé, você acha que essas bandas teve influências de outros dentro do rock, as ramificações? Sim, teve principalmente do que esse pessoal, tipo Legião Urbana, eles tinham acesso a coisas que nós no interior não tínhamos. Porque muitos deles eram filhos de militares ou de embaixadores, pessoal que trabalhava no governo, que viajava para fora e traziam para eles discos que vinham de fora. Pessoas que conseguiam viajar para fora. Por exemplo, o Paulo Ricardo do RPM, antes de montar o RPM, eles já tinham a célula da banda ali, que chamava Banda Áurea, queria tocar rock progressivo. O rock progressivo nos anos 70 foi uma coisa de louco. A partir de certo ponto, começou a ser uma coisa meio maldita, porque surgiu o punk, que era uma fala direta, nada de virtuosismo, coisas bem simples, tá? E aí ninguém mais queria ouvir o som psicodélico do rock progressivo, todo mundo queria uma coisa mais simples. E isso aí, o pós-punk do final dos anos 70 e início dos 80 lá fora, pessoas como o Paulo Ricardo, por exemplo, ele foi lá para fora e ele conseguiu ver o quê? Ele conseguiu ver, por exemplo, The Police. E aí, em contato com o pessoal que falou, tá surgindo uma coisa nova. Então, eles foram influenciados por essa coisa da New Wave e do rock de fora, tá? Até é interessante que o Roger do Traje a Rigor, do Rock de São Paulo, que também foi uma banda importantíssima e é até hoje, né? Sim, com certeza. Ele disse que as primeiras gravações aqui, o pessoal não deixava usar distorção, pedal de distorção. Não podia. Os caras tinham que gravar limpo ou botar uma coisinha bem fraquinha, porque não estavam acostumados com isso. Lá fora já tinha. Já fazia isso. Desde os anos 60 já estava usando. Já fazia isso, né? O som mais pesado. As distorções, né? Sim. Então, mas pra gente aquilo era uma linguagem diferente do que vinha da Tropicália, né? Que era o que o pessoal daquela geração precisava de uma linguagem nova, uma coisa mais leve e direta. Então, é uma mistura do que chamavam de New Wave com um pouco do rock que eles tinham absorvido dos anos 70 para cá. Né? O Traje a Rigor, falando do Traje a Rigor, esse pessoal teve letras censuradas, tal. A música Inútil, ela foi usada como propaganda das diretas já. Né? Ela fala coisas, a gente não sabemos escolher presidente, ele fala tudo errado propositalmente. Sim. Para mostrar como é que era o nível, né, cultural e etc. no Brasil. Né? Ô Zé, apesar da censura toda, mas assim, o rock sempre teve essa, vamos dizer assim, essa característica de tomar a frente, eu vejo dessa forma, na parte política. Sim. Sempre com essa visão, assim, não... Sim. Mas de fazer uma crítica, realmente abrir os olhos das pessoas. Falar, ó, isso aqui está errado. Presta atenção, presta atenção no que vocês estão fazendo. E nisso aí, bandas como o RPM, em primeiro lugar, que foi uma banda que ofuscou os outros, por quê? Isso foi planejado, não foi por acaso, foi planejado. Foi planejado. Foi planejado, tá? O que aconteceu? O Manuel Poladian, ele queria uma banda que fosse uma coisa absurda para investir.
E ele, numa conversa com o Ney Matogrosso, ele perguntou, você conhece alguém? E isso você pode procurar, não é invenção minha não, você vai achar histórias, documentários e tudo, vídeos no YouTube desse pessoal falando isso. Você conhece algum? Ele falou, olha, tem uns caras de São Paulo, mas eles são muito fechadinhos, assim, tal, são muito contidos. Ele falou, mas você... E na conversa, o Ney Matogrosso falou para ele falou para o Ney, você não pega ele, você não produz? Ele falou, sim, mas e aí? Posso fazer o que eu quiser? Você tem carta branca. Pegou eles, levou para um teatro, começou a ver eles ensaiar, viu que eles estavam blazer e tal, tudo muito quietinho. E o Ney diz isso, que ele virou pro Paulo Ricardo, achou que eram uns meninos muito bonitos e tal, tinha um sex appeal. Ele falou, você tira a camisa. Ele falou, você tem uns ombros bonitos, por isso que o Paulo Ricardo tocando fazia aquele gesto com os ombros, que vem do Ney, né, aquele negócio. Que legal, olha que interessante. Falou pro guitarrista também, tirou a camisa, já o Schiavone, o gênio dos teclados, não tirou. Tá. Mas aí foi que o Ney Matogrosso pediu laser, coisa absurda. Mas as letras, no que você tocou, da política. Sim. Rádio Pirata, se a gente prestar atenção na letra, ela passou na censura e foi pro rádio. Mas ali, mensagem subliminar. Se prestar atenção, no que ele está falando? Ele está falando que acabou a ditadura, que ia ficar mais leve, que eles iam invadir as ondas do rádio, podendo falar o que quisesse, transmitindo informações. Algumas músicas do disco, no disco deles, vinha escrito proibido a radiofusão. Revoluções por Minuto. Que é uma música que está lá no passado, se você ouvir ela, para quem não conhece, ouça. Parece que é hoje. Outra música, tem uma música chamada Juvenília, já ouviu? Não, Juvenília não. Juvenília não estou lembrado. Ele começa lá, ele fala, sinto um imenso vazio e o Brasil que herda o costume serviu, não serviu para mim. Ouça isso, Juvenília, muito forte. É muito forte, porque isso aí já é... Na época, pra época, cara, ainda tinha uma perseguição ali da censura. O Traje a Rigor, que parecia ser uma banda de sarro, que nem eu comentei, do Inútil, já era uma produta crítica, né? E outras coisas que pareciam piada. No disco de 87, que tem a música Pelado, Pelado, tem uma música lá cantada pelo baixista, chamada Prisioneiro, que é um heavy metal. Tá? É um hard heavy metal. Quem acha que Traje a Rigor é só palhaçada, ouça lá. Prisioneiro, o Traje a Rigor. Depois a gente fala sobre isso, você vai ouvir a música. Até porque Zé, o Roger é uma figura muito inteligente. Muito. Né? Um cara, se você ouvir Prisioneiro, depois eu vou mandar para você. Se eu lembrar, eu preciso lembrar, né? Cara, não vou contar do que é, não vou dar spoiler. Mas você vai falar, meu Deus do céu, essa música é de 87, parece que ela foi feita hoje. Capital Inicial, com músicas, com música urbana, que na verdade, não estou lembrado agora, acho que a composição é do Renato Russo, né? Contra todos e contra ninguém. Aquilo lá também. Então tinha um monte de coisas que falavam, alguns que nem o RPM de maneira aberta, era proibido. O RPM teve músicas aí que falava direto, até citando o nome. Citando o nome, isso, exatamente, como Alvorada Voraz, né? Ele cita agora outras era falado de maneira velada, mas estava lá, né? Estava lá. E até mesmo bandas que não era aquele rock total, tinha alguma coisa de rock, como era o Roupa Nova, né? Show de rock and roll, whisky a gogô. Pra quem não sabe o que é o whisky a gogô, era um bar. Era um bar onde frequentavam as pessoas da música, né? Do mundo da música. O Roupa Nova, você fala interessante, eles sempre comentam, né, que a maior... pelo menos o que eu já vi, algumas coisas aí, as maiores influências dele foram os Beatles também, né? Tanto é que eles têm aquela versão de Yesterday, só no vocal, lindo, né? Maravilhoso. Olha, tinha bandas, por exemplo, como eu te falei, haviam bandas ali que eles acabaram depois subdividindo isso como bandas de primeiro escalão. O RPM matava todo mundo, ofuscava todo mundo em termos de produção e exposição, viraram álbum de figurinha. Mas aí pegou um pessoal bravo também, né? Pegar um Poladian. Sim. Né? Na época. Sim. E pegar o Ney Matogrosso. Para produzir, a produção é dele. Que, na minha opinião, os maiores performances. Do Brasil, ele já era um grande produtor, viu? Já é ele já era um grande produtor na época. Você tinha, então, ali, como vamos dizer, bandas de primeiro escalão. Você tinha RPM, Paralamas, Titãs, Kid de Abelha, tá? E até o Traje a Rigor, que foi subindo no nível ali. Eles mudaram o estilo, mudaram o visual e a coisa, porque lá no começo eles tinham
Mim Quer Tocar, que é um reggae, né? Eu Me Amo, que era um ska, e depois foi virando uma coisa mais pro rock. A música Pelado, Pelado, Nunca a Mão no Bolso foi tema de abertura de uma novela. De uma novela, eu lembro. Né? Que o modelo aparecia pelado de costa no final. Pensa bem, isso lá nos anos 80, hoje é normal, mas lá nos anos 80 era uma afronta. Então você tinha essas bandas aí de primeiro escalão, mas tinham outras coisas. O Ira, que era uma banda que era mais um segmento, vamos dizer assim, era um outro lado, né? Uma coisa mais underground do cenário do rock paulistano. Tá? A banda Zero, que tinha um vocalista da voz grave, né? Tinha aquela música, há muito tempo eu ouvi dizer que um homem vinha... O Paulo Ricardo faz uma participação lá. O vocalista da banda, ele é filho de franceses. Ele tocava sax. Olha, e o nome dele verdadeiro é Guillaume, aí ele botou como Guilherme, tá? Ficar mais fácil de pronunciar. Não vou lembrar o sobrenome dele aqui agora. Outras bandas, a banda Degradê, que gravou uma música só, enfim, muitas bandas, surgiram muitas bandas assim. Você comenta aqui um pouco do Yahoo também, né? Ah, sim, aí ó. O Robertinho de Recife, ele fez durante um tempo o Metal Mania, e assim, viajou com Metal Mania aqui até eles, teve uma banda, o Quiet Riot, que veio pro Brasil, viajou junto com eles, ele conta histórias assim, cabulosas, né, dos caras quererem viajar no ônibus, e mandar eles viajar na van, mas o ônibus era do Robertinho, da turma dele. Entendi. E isso aí, ele acabou parando, e segundo eu vi uma entrevista dele, ele disse que montou porque a gravadora exigia alguma coisa que fosse tocar mais em rádio. Em off, ele já chegou a dizer que era para pagar as contas. E o Robertinho, excelente guitarrista, teve muita influência dele. Ele era o guitarrista oficial do Fagner a vida inteira. Olha só. Ele sempre não foi só em estúdio, não. Não. Ele era o guitarrista. Se você procurar, você vai ver ele desde garoto tocando com o Fagner. Aí ele montou o Yahoo em 88. Muita gente critica, tal, mas, cara, o Yahoo surgiu com uma música cover, que era cover da banda Def Leppard, que é uma banda britânica que tem o único baterista, se não me engano, se for no mundo, que toca com um braço só, sofreu um acidente, perdeu um braço. Era para ter vindo no Rock in Rio de 85, não veio outra banda, White Snake, que o Brasil não conhecia praticamente. Então ele fez, e a música fez muito sucesso, toquei muito. Love Bites virou Mordida de Amor. Tema de novela também, né? Tema de novela. Né? Acho que Bebê a Bordo, se eu não me engano. Eu não me lembro, mas... Particularmente, eu gosto muito mais da versão em português do que o original. O original é bom, mas a versão em português, os arranjos, na minha opinião, ficaram muito melhores. E eles fizeram alguma coisa deles, mas teve ali pelo menos outro cover da música, eles colocaram como Vem Meu Anjo, a música é Angel, do Aerosmith, né? E alguma coisinha deles, mas fizeram um sucesso bacana com isso aí. Era uma banda assim, e o que impressionava, o visual do vocalista, o cabelo que aqui no interior o pessoal chamava de pigmalião, que na verdade chama mullet, que eu usei muito, né? Curtinho aqui e longo, né? O cabelo do vocalista era o mullet mais estranho que tinha, era arrepiado, e ele era o baixista da banda, né? Mas era um tremendo som, os arranjos muito lindos, excelentes, solo maravilhoso. E com essa ascensão aí do rock, não só no Brasil, mas no mundo também, né? Como é que estava o cenário aqui em Batatais? Ah, sim. Bom, isso aí, cara, vamos dizer assim, vou pegar um pouquinho antes, tá? Claro. Eu nunca vi. Isso a gente precisa perguntar pro nosso amigo, pro Hamilton, o Hamilton dos Santos. Do Santos. Porque ele teve uma banda chamada Intersom, tá? Eu nunca vi tocando. Aí precisa perguntar para ele como é que era, né? E eu já ouvi falar também, assim, pessoas mais velhas que chegaram a comentar comigo que até mesmo nos anos 60, além do Saci, que é muito comentado, teve algumas outras pessoas aqui que tocavam, viu? Que tinham bandinhas pequenas que tocavam. E já tocavam... Já tocava alguma coisa lá da Jovem Guarda, tal. Mas que no início, final dos anos 70 e início dos anos 80, o Hamilton teve uma banda chamada Intersom. Tá? Logo em seguida, ali no começo dos anos 80, com esse lance de ter vindo o Queen no Brasil, o Van Halen, depois o Kiss, aqui, um grande amigo meu, Marquinho de Paula, montou uma banda junto com o Hamilton, com o Hamilton Fortini. Poodle, né? E ali perto do Portinari, onde eu morava ali, eu morei ali em frente até meus 10 anos, depois mudei para a Rua Tiradentes, 2 quarteirões para baixo. Eles montaram uma banda, eles dois, mais o César, irmão do Marquinhos, na bateria, e o César Amoroso no baixo, tá?
tocando principalmente o quê? O hard rock dos anos 70. Tá? Legal. O hard rock dos anos 70, de Purple, Led Zeppelin, que o Hamilton domina isso maravilhosamente bem. Tá? Então foi uma primeira banda que eu vi surgir assim, depois do tal do Intersom que a gente tinha ouvido falar. Nisso, eu e o Elcio, meu primo, também queríamos montar uma banda. A gente começou com uma dupla de guitarristas. Até a primeira apresentação que eu participei foi dos alunos do Hamilton. Acho que deve ter uma foto aí, tá? Mas isso você já cantava, Zé? Já cantava? Já. Vocês dois? Já. Então, ali a gente conseguiu um baixista que veio trabalhar comigo na firma que eu trabalhava. Na realidade, conheci ele na casa da minha avó numa festa. Uma semana depois a gente estava trabalhando junto. Ele comprou um baixo, éramos 3. Éramos um trio. Precisávamos de um baterista. Nosso conhecido Evandro Laurato. Aqui, baterista é uma coisa... Hoje em dia tem bastante, mas naquela época era raro. Era difícil, Zé? Tinha muito muita difícil. dificuldade. Tinha o Marquinho, que tocava com o Hamilton. Né? Tinha o César, que estava tocando bateria. Tá? E falaram que tinha um garoto que tocava bateria. Mas até então... Né? Enfim, o Hamilton ia fazer uma amostra de música, a apresentação dos alunos dele. E disseram pra gente que tinha um garoto que morava perto do tal cemitério dos ricos, cemitério paroquial, que tocava bateria. Mas menino é uma coisa complicada, né? Alguns são muito atirados, outros são mais contidos e tal. E um dia, eu, Elcio e o Sidney, dentro da Operária, nas nossas brincadeiras dançando, nós vimos o cara lá. Ele estava lá com a namorada. Vai lá, fala com ele. Nós sabíamos quem era, mas ninguém teve coragem de falar com ele. O Hamilton marcou um ensaio na casa dele, na Tomás Alberto Walter, num sábado, e chegou o trio lá. Essa história é interessante, né? Eu nunca contei ela assim, talvez você não saiba disso. Chegamos lá, tinha um pessoal que ia tocar também, várias pessoas. E quem estava lá, eu não vou lembrar, o João Luiz, que tocava violão, não lembro o sobrenome dele, o Jeff Segato, olha, né? E o Magi, o Israel Magi. Israel. Eles tinham os 3 caras lá, né? E esse baterista estava lá para tocar com eles, cara. E até eles ensaiaram uma música que era a música de outra banda da época, a banda Absinto, que tinha o Ursinho Blau Blau, eles tinham uma música muito bonita. O vocalista mesmo era o Silvinho. Depois pegou o apelido de Silvinho Blau Blau. Eles iam ensaiar e tocar uma música bonita deles, que chama Só a Lua. É uma música muito linda. Né? Música muito linda. Né? Melodia bonita. Absinto também, junto com ele, outra banda que é Dr. Silvano e Companhia e João Penck e os Miquinhos Amestrados, mais ou menos na mesma linha, né? Tá, aí eles passaram a música deles e aí nós fomos passar as nossas músicas. Aí já tínhamos o nosso trio ali, a intenção era tocar o quê? O que a gente ia tocar? A gente já estava ensaiando e a gente tocava o quê? O rock e o pop dos anos 80, tanto nacional como internacional. Não tínhamos nem nome, os 3 lá. Vocês já tinham um repertório, já sabia o que queria, né, Já Zé? sabia o que queria. Isso é importante. No ensaio, a gente ia passar Heaven, do Bryan Adams. Olha. Tá? A gente ia passar Eye of the Tiger, do Survivor. Rádio Pirata, do RPM. Tá? Naja, do RPM, que eu transcrevi do teclado para guitarra. Tá? E, enfim, eram essas... e também Você Se Esconde, do Rádio Táxi. Então a gente ia tocar essas músicas aí. E nós passamos as músicas. E o Evandro ficou olhando aquilo extasiado. Ele gostou. Ele gostou. O Hamilton no ensaio falou o seguinte, quem tiver a memória boa dessa turma minha aí vai lembrar. Ele falou, vocês poderiam passar as músicas de volta? Evandro, você não poderia acompanhar eles? Você pode? Ele falou, posso. A química rolou na hora. Na hora. Ele acompanhou. A bateria que ele estava é a bateria que era do pai dele, do Tuca Laurato, que era um baterista que tocava com seu Erquinho, seu Mesquita, meu avô, aquela turma toda. Beleza. Ali terminando o ensaio, o Evandro grudou na gente, tá? Ele já não quis mais, a partir dali, fazer parte da banda dos outros meninos lá. E aí eu tenho uma foto no palco tocando, eu sei até a música que a gente estava tocando lá, estava tocando Você Se Esconde, do Rádio Táxi, que foi o último disco do Rádio Táxi, tá? Essa música também foi tema de novela, é uma música muito, muito bacana, para coisas da época, né? E enfim,
ali, do dia de tocar, e aí, como é que chama a banda? A gente não tinha nome. Não, tem que ser um nome. Tinha um grupo, não tinha nome. E aí? Não, e a gente já começou a fazer ensaios na casa da mãe do Evandro, né? Lá na rua Monsenhor Joaquim. Me chama lá. Rosa? Rosa? Não, óbvio, eu não lembro. Que sai em frente ao cemitério, isso, na casa da dona Guiomar, lá no fundo. A gente já estava ensaiando lá. Cara, aí na hora de tocar não tinha nome. Tá, e o nome? Nós precisamos de um nome, cara, mas um nome que seja uma coisa forte, uma coisa conhecida. Uma coisa conhecida no mundo inteiro, que todo mundo sabe. E aí? Não sei. Aí eu peguei e chutei, falei, dólar. Pronto, tá bom, dólar. Todo mundo sabe o que é dólar. Não, mas pode pôr o nome de dólar numa banda? Não sei. E tocou com o nome de banda Dólar. Tá, mas aí no próximo ensaio precisava de ter um nome. Tá, mas o que a gente pôr? Põe, vamos pôr o Sidney, acabou falando Elos. Aí, não, mas Elos, cara, é o jeans. Não, mas a gente põe com O, 2 L's e S com sinal de corrente de união, que foi uma união que a gente fez. Então ficou a banda Elos. O Fortini, o Marquinho de Paula, a banda deles já tocavam, já eram músicos um pouco mais experientes. A banda primeiro, até onde eu me lembro, chamou Mamãe Ganso, depois Mãe Ganso, depois Moby Dick. Então ali você já tinha 2 bandas, certo? Tinha um outro pessoal aqui, que era o Fábio Guidetti, um menino que chamava Antônio, que fez a bateria. Ele fez a própria bateria dele com tanques daquela indústria do coquim, de aço inox, que é o que montava. Montou a bateria? Ele montou. Chamava Antônio, tocava muito bem. E montou uma banda que o nome era um nome em latim, Leonoros. Tá? Então ali você já tinha pelo menos 3 bandas ali que já tocavam para lá e para cá. Em seguida, o Evandro Camilo, o Punk, né, o saudoso Punk, ele montou uma banda com o irmão dele, o Emerson, que começou a tocar bateria, né? E com a Adriane, né? E o filho do retratista, do Nizizaki, era o baixista, Jarbas, eu não lembro o nome dele mais. Ele foi embora pro Japão. E durante algum tempo eles eram assim. Depois chamaram um irmão do Wagner Fujisawa, que também não vou lembrar o nome, que mora no Japão, para cantar. Nesse mesmo período também o César, que tocava com o Marquinho, acabou saindo da banda do Fortini. Sim. E o César, irmão do Marquinho, que era baterista, parou de tocar bateria. E o Fábio Sanches, que também começou a tocar bateria e foi tocar com o Fortini. Que legal. Né? Então, essa turma que eu estou falando para você aqui, dessas pessoas, tirando o Hamilton, que é um pouco mais experiente que a gente, o Fortini, a gente era tudo amigo de infância que brincava, jogava bola, brincava de pique-salva, de pique-esconde ali na pracinha do vocacional do Portinari. Dali saíram guitarristas. Eu, o Elcio, meu primo, o Evandro, o Punk, o Marquinho de Paula. Tá? E baterista saiu o Emerson, o César, que também era um pouco mais velho, tá? E fugiu da cabeça agora, o Fábio Sanches. 3 bateristas, 4 guitarristas, baixista, não sou nem baixista. Hoje em dia tem um pouco mais, né? Mas é um pouco mais difícil. Naquela época era baixista, e tecladista, e baterista, guitarrista. Era mais complicado, né, Zé? Guitarrista até hoje. Se você chacoalhar a tua árvore de fora, cai 10 ali que toca guitarra. Tinha uma outra galerinha, que eu só vou lembrar o apelido do garoto, que eles chamavam ele de Cebola, que ele tinha o cabelo loiro, liso até aqui, eles já eram mais heavy metal, eles gostavam de Iron Maiden, estavam começando a montar. Legal. E tinha um outro garoto também do cabelo cacheado, que eles chamavam de roqueiro, não lembro o nome. Nunca mais vi essas pessoas. A Batatais tem um celeiro muito grande, né? De muitos músicos e também dos estilos musicais, né? Sim, o nosso amigo Evandro, neto do seu Arquinho, teve uma época que ele fez uma participação junto lá na banda do Grupo Elos, mas ele tinha outros projetos. Já era mais com saxofone, né? Ele estava envolvido com outros projetos, acabou não ficando, mas ele estava sempre no meio, fazendo participação com a gente. Outro pessoal que surgiu ali, jamais, 88 para 89, o Marquinho de Paula foi tocar junto com o Cristiano Melli, que já estava aprendendo bateria muito bem, o Bortoleto, né? O Adriano Bortoleto. E o Evandro, que eu não vou lembrar o sobrenome dele agora, que trabalhava lá na Pernambucana, até ele me arrumou um emprego na Pernambucana, na época em 92 ele me arrumou um emprego lá, 90 para 92 ele me arrumou um emprego de cobrador lá, um grande amigo meu também, ele não mora mais aqui, né? Então eles formaram uma banda que se chamava Esquema 4. Esquema 4. Esquema 4.
Ali foi quando eles apareceram como músicos ali, né? De 88, mais ou menos, eles apareceram assim como músicos. Então o legal foi isso, né, Zé? Que desde essa época, assim, quando surgiram tava as bandas, né? Vamos pensar depois de Elvis Presley, dos anos 50, 60, 70. Mas lá em 80, que já estava rolando muito som, o Rock in Rio, né? E estava rolando muito som no Brasil inteiro, como você falou, nas regiões, cada um no seu estilo. E Batatais também estava acompanhando aí. Seguindo essa linha aí. Essa linha, né? E você falou do Rock in Rio. O Rock in Rio, muita gente critica. Eu já vi muitas críticas do falam, Rock in Rio. Que de fato deram preferência, né? E para as bandas gringas, né? Eles tinham um palco muito maior. O palco para os brasileiros era reduzido, metade do som para os brasileiros, então privilegiaram as bandas gringas. Tá, mas não deixou de ser uma puta de uma experiência, cara. Com certeza. Né? Uma troca, né? Uma troca muito grande, porque a partir dali foi que o pessoal do Brasil aprendeu a fazer grandes shows, tá? Tem, assim, então, o pessoal fazia bons shows, sim, mas o equipamento, o uso de equipamentos e tudo mais era uma coisa muito reduzida. Antes do Rock in Rio, o que abalou no Brasil foi o Kiss ter vindo em 83, porque eles trouxeram 80 toneladas de som e luz. 80 toneladas. Eles foram superados 2 anos depois pelo Rock in Rio, um festival inteiro, né? Para montar o festival inteiro foi pensado 1 ano antes, 1 ou 2 anos antes, depois em 85, 120 toneladas de som e luz. Então o Kiss sozinho trouxe muito mais que o Rock in Rio. Você já pensou que trabalheira nessa época, né? Nossa. Com som, iluminação. Sim. Então, no Rock in Rio 1, as bandas brasileiras que tocaram, muitas assim, teve vaia, já colocavam outras pessoas de outras áreas. Não só o rock. Não só o rock, por exemplo, Eduardo Duzec tem vídeo dele. Vaiaram ele e ele pediu uma grande vaia. Eu quero ouvir uma grande vaia nesse palco, você vai desse pessoal, quero ouvir e tal. E o Eduardo Duzec parece que não, mas ele também foi importante para o rock brasileiro. Porque ele lá também, no início dos anos 80, ele, no festival que a Globo fazia, o festival de música brasileira, cara, ele enganou o pessoal. Era para ele tocar de uma música, ele tocou outra. Tá? E a quem ele se uniu lá? Ele pegou o tal que seria depois o João Penck, os Miquinhos Amestrados, onde estava o Léo Jaime no meio, como banda de apoio dele. Tá? E ali ele gravou músicas como Barrados no Baile, né? E depois o Rock da Cachorra. Né? Então aquilo também já era pra gente uma coisa de rock. Então ele participou, o Pepeu Gomes participou, o Lobão participou, não, o Lobão acho que foi depois, né? Sim, mas o Paralamas fez um tremendo sucesso, já era o Paralamas de sucesso, fez mais sucesso ainda. E o Rock in Rio 1 veio o Queen de novo, que tinha vindo no Brasil. Aliás, uma coisa importante que eu li sobre, muitos dos que vieram de fora para tocar no Brasil não conheciam o Brasil, então tinham aquela ideia ainda, lá só tem índio e mato. E muitos deles ligaram para quem? Para o Fred Mercury, que já tinha vindo aqui antes. E aí, é legal, ele avalizou. Então, muitos do pessoal que veio de fora aqui tocar, veio por causa do que o Fred Mercury declarou. Pode ir, é um lugar legal, é seguro e tal. Então veio Queen, veio Ozzy Osbourne, veio AC/DC, veio Whitesnake do lugar do Def Leppard, porque o baterista tinha perdido o braço, né? Veio Iron Maiden, né? E Scorpions. Nossa. Então só aí são 6. Diferente, James Taylor. Olha só. Né? A noite chamada de rock romântico e tal. O Barão Vermelho também, né? Participou de banda nacional. Então foi uma coisa muito importante. Sim. Aquele primeiro foi muito importante mesmo, né? Pro rock no geral, no Brasil e no mundo. Ô Zé, eu vejo muito assim, que principalmente as bandas gringas, como a gente comenta, a maioria delas sempre tem um tema romântico. Tem. Né? Mas tem umas que não, pouquíssimas, né? Não tem, né? Que algumas ou não é o estilo da banda, ou por exemplo, como é que você vai fazer um Brian Johnson do AC/DC com aquela voz parecendo um diabo da Tasmania cantar uma música, se bem que aquilo lá é um dom que ele tem. Ele falando, ele não fala daquele jeito. Ele não fala daquele jeito. Não. Ele cantava antes nos anos 60, tem vídeo dele cantando com voz normal, viu? Em outras bandas. Então aquilo foi
Ele descobriu aquilo lá e cola muito bem, porque morreu o primeiro vocalista, né? O Scott, não vem na cabeça agora o nome do cara, mas depois o Brian Johnson, né? Bon Scott, né? Morreu, e depois veio o Brian Johnson, que eu acho que é a cara do AC/DC. Mas não tem como você ver ele cantando uma música romântica. Outros, todo mundo tenta gravar o seu Stairway to Heaven. Por exemplo, não tem uma música romântica do Van Halen, e nem vai ter. Não tem mais. Não tem como, né? É o que você comentou. E colocando isso aí sobre as músicas românticas e estilo, por exemplo, você tem uma diferença grande do que era o rock progressivo nos anos 70 para o hard rock, que dominou muitos anos 70 ali, né? Depois do progressivo, o hard rock ali mais ou menos junto, mas o progressivo acabou e o hard rock continuou. Tanto é que é clássico até hoje. E nos anos 80 veio um segmento que o pessoal, alguns chamam de glam metal, glam rock, porque tinha aquela coisa do visual andrógeno, dos cabelos, da maquiagem, da atitude. E, enfim, algumas pessoas, aqui no Brasil chamam de rock and roll farofa, aqueles caras mais radicais, eu não gosto, tal. Mas tem uma coisa importante nisso aí. Eu, como guitarrista, como professor, eu falo com segurança que o que a gente tinha de guitarras, por exemplo, de técnicas de guitarra, que começou nos anos 70, isso veio aflorar mesmo de fato nos anos 80. Aí a guitarra atingiu um nível que eu creio que chegou no ápice, principalmente com o Ed Van Halen. Porque ele, em 78, ali, quando ele gravou o tal do Eruption, ele criou o estilo da guitarra moderna. De lá para cá, tem gente que faz outras coisas, mas de interessante, na minha opinião e a opinião de muitos músicos, professores, não se inventou mais nada. E com a morte dele, fechou-se o livro do capítulo da guitarra. Né? Agora, 3 guitarristas fantásticos aí, Zé, que eu vi um show deles, eu acho que os 3 se reuniram, se não me engano. Você pode falar o nome deles. Sim. Você está falando do Joe Satriani, do Steve Vai, do Eric Johnson. O projeto G3 era um projeto do Joe Satriani. Do Joe Satriani. O projeto era dele com o Steve Vai. E aí trazia um convidado. Inclusive, por exemplo, a primeira edição foi essa, se eu não me engano, a segunda é o Satriani, o Steve Vai e o Malmsteen. Foi esse que eu vi. O Malmsteen, quando surgiu também, ele mudou. Ele é um cara que muita gente critica, tal, porque só é as mesmas frases rápidas, mas de qualquer maneira, dentro da praia dele, ele mudou a linguagem da guitarra tocando o que foi chamado de metal neoclássico. Porque ele pega obras de Paganini, Mozart, toca numa velocidade absurda, numa guitarra Strato, que não dá for ver assim, em termos de peso, por causa dos captadores serem singles ou simples, não é o humbucker, que é aquele duplo grande, que dá um peso maior, e ele faz uma coisa absurda, e com uma clareza técnica fantástica. Né? Então o G3 foi um projeto. Depois, com o tempo, o Steve Vai parou de ir, aí o Satriani começou a convidar outras pessoas. Você então chama G3? G3, vale a pena ouvir isso aí. Eu vou deixar num link aqui. Vale bacana. A pena ouvir isso aí, muito legal. Muito bacana. Você tem guitarristas rock, você tem assim N pessoas que criou muitas coisas. Na década de 80, a maioria dos guitarristas queriam imitar o que o Ed Van Halen fazia, porque foi a banda mais badalada e mais cotada dos anos 80, não só por causa do som, por causa do estilo, da atitude. Antes do Van Halen, todo mundo tocava com aquela cara séria, Quando ouviram a primeira vez Eruption e ouviram o som que fazia, todo mundo, guitarristas de tudo quanto é lado do mundo, vai ter show de Van Halen em tal lugar. Eles iam para ver o que era aquilo, quem é que estava tocando aquela guitarra, quem tirava aqueles sons. Chegavam lá, davam de cara com um cara alegre, fazendo cara de bobo, saltando e pulando e tirando sons incríveis. Muita gente chegava em casa, jogava a palheta longe para tentar fazer o que ele fazia. E trazendo alegria, né, Zé? E não só isso. Era um rock, não era o hard rock falando aquela coisa séria ou sombria ou polêmica, não. Era uma coisa voltada, falava de mulheres, de festas, disso, de carro, de um monte de coisa. E com um timbre que até hoje é absurdo, a clareza de timbre que o cara faz. O rei do groove, um cara holandês, parecia que tinha um negão que vivia dentro dele para tocar, fazer grooves de guitarra. Ele também fez o quê? O disco 1984, que você conhece, tem aquele começo
todo de sintetizador, todo mundo acha que aquilo lá é o começo da música Jump. Não. Aquilo é uma música chamada 1984, que tem aquele... Depois entra Jump, que foi a primeira música de hard rock dominada por teclados. Não era a guitarra que mandava, era o teclado que mandava. Depois dela... praticamente a música inteira o riff que manda riff, é do teclado. Né? E era o Ed que tocava ele, né? Depois, era o Ed, né? Era o Ed. Depois, ele, além de guitarrista, ele era pianista, né? Tocava umas coisas absurdas como tecladista, como pianista. Depois disso aí, de teclados, mandando no hard rock, The Final Countdown do Europe, você entendeu? Foi assim, 2 riffs icônicos de teclados no hard rock. Sim. Então isso mudou esse cenário. E o Europe, no caso que você está falando, pelo menos o clipe que eu vi, o tecladista usava vários teclados, muitos vários sintetizadores. E não só isso, juntando esse papo com o rock brasileiro, o RPM foi a primeira banda, o Luiz Schiavon, ele particularmente, foi o primeiro cara a introduzir teclados de verdade no rock nacional. Ele tinha as bases, né, Zé? Tinha as bases, ele usava sintetizadores. Ele era formado em piano e fez 2 anos de curso de virtuose. E ele, já desde os anos 70, já conhecia sintetizadores, arpejadores. Você vê que tem um domínio muito grande, né? Tem um show dele, acho que eu não lembro qual que era a música, e que ele dá conta, porque naquela época não tinha VS, não tinha nada disso, era tudo. Não. E ele faz a contagem pro baterista, porque ele, quando ele vai jogar o arpejador, ele tem uma velocidade, o arpejador. Então ele faz revoluções por minuto, né? Tem um arpejador muito rápido, né? Acho que foi essa. E ele conta pro baterista para ele entrar no tempo certo. Pra você ter uma ideia, até onde eu me lembro, eu li isso, eu vi isso. Você deve ter visto em vídeos que ele tinha um teclado branco com uma cabeça de computador, um monitor de tubo. Isso, monitor. Aquilo lá é um Fairlight. Até onde eu me lembro, só tinha 2 no Brasil nessa época, o dele e do Estúdio Transamérica. E ele levava aquilo pro palco. E os disquetes eram enormes, né? Era coisa, não tinha ainda nem 720K. Era tudo, não. E ele levava isso pro palco. Então ele aqui no Brasil foi quem introduziu essa tecladeira toda, né? Essa tecladeira toda no hard rock. Então, só voltando ali nesse lance do rock dos anos 80, aí o Van Halen dominou. Era a banda que mais... Então muitos guitarristas queriam tocar igual o Ed Van Halen. Queriam buscar... Eu tenho uma influência muito grande. Eu sou um oitentista puro. Não nego, tá? Então, eu tenho muita influência dele. Assim como guitarrista. Tem outros que me influenciaram, sim, mas Ed Van Halen demais. E... Ele não só nisso, mas ele gravou coisas para outras pessoas. O solo de Beat It do Michael Jackson foi ele que gravou. A base quem fez foi o Steve Lukather da banda Toto. Olha. Tá? Aquele é o Steve Lukather. E o Van Halen fazendo o solo, que foi o valor do solo. O Quincy Jones convidou ele gravou o solo, ele perguntou quanto é? Ele falou, não, depois você me paga uma cerveja. Aquele solo custou uma cerveja e ele não queria que as pessoas soubessem que ele tinha gravado. Aliás, outro maestro fantástico, né? Nossa, maravilhoso. Fantástico. Você chegou a ver aquele documentário do We Are The World já? Inteiro? Não, inteiro eu não vi. É maravilhoso, claro. Mas é fantástico. E assim, eles se juntam. Outra causa que eles defendem muito, pessoal do rock, eu vejo, é a paz, né? Sim. Entre os povos. Sim. O Live Aid lá, né? O Live Aid, né? Justamente, essa coisa de ter uma sociedade mais justa, né, Zé? Sim. O rock vem e traz isso. Essa parte, uma coisa assim, não criticando outros estilos e tal. Claro. A maioria dos shows de rock em que você vai, você não vê encrenca. Tirando aquele pessoal que tem show de punk rock, que eles ficam dando aquele chute, fazem aquela rodinha, o pessoal do heavy metal, do hard, do thrash metal, eles vão lá para curtir. Sim. Você não vê encrenca. Você falou de uma coisa interessante do Ed Van Halen, que é o estilo mesmo. Parece que eles estão ali para assistir coisa boa, eles estão ali para ver. Sim. Eles estão ali não para brigar, não para fazer nada, não. É para assistir, é para ver, é para curtir. Então, você vê o nível também de quem está ouvindo, né? Sim. Na maioria das vezes, o pessoal que curte rock... o sujeito é o quê? Ele é roqueiro. Não é só a atitude do cara pôr uma camiseta preta, ele conhece e gosta. Mas a maioria do pessoal que realmente conhece e gosta de rock também curte música clássica. Porque tem tudo a ver. Sim. Com o Rich Blackmore, do Purple, nos anos 70 ali, ele começou a colocar coisas do clássico no rock. Depois o Malmsteen acabou de colocar. O Ed Van Halen, a particularidade grande dele ali da técnica é o seguinte, até onde eu me lembro, tem um show deles que ele faz um cover do Led Zeppelin lá.
Mas eu nunca vi Ed Van Halen fazer frase de ninguém, de outros guitarristas. Não por orgulho, por arrogância, não. Era o estilo dele. Você via um monte de gente, via até hoje gente fazendo o que ele fazia. Mas ele fazendo frases dos outros, não. Sim. Tá? Quem não tentava imitar Ed Van Halen nos anos 80? Tem 1,5 milhão de pessoas, mas guitarristas conhecidos. Tá? Andy Summers, do Police, The Edge, do U2, e no final dos anos 80 para nós aqui, Slash, do Guns N' Roses, que trouxe a tal da modelo Les Paul de volta em voga, a roda das guitarras, porque todo mundo queria uma guitarra com Floyd Rose, igual ao do Ed. E o Slash veio com um fraseado mais buscado pro lado do hard dos anos 70, Led Zeppelin, etc e tal, Jimi Hendrix e tal, sem Floyd Rose. Mas esses três, Andy Summers, The Edge e Slash, não imitavam Ed Van Halen. Isso é importante a gente ressaltar. Zé, um pouquinho mais, da onde vem os pedais? Para quem não sabe, o Zé também monta pedais, gente. O pedal voltou muito, né, Zé? Sim, não é para vender, não. Não tem esse poder de fogo. Tá, bom, isso aí começa no seguinte, vou te dar um resumo. Eu, quando comecei a tocar, a minha primeira guitarra foi montada, isso é uma outra história longa, outra hora eu te conto. O meu primeiro pedal foi montado. Porque eu queria, todo garoto, quando quer tocar guitarra, que conhece distorção, vocês sabem do que eu estou falando, né? Ele quer um pedal de distorção. Naquela época, os amplificadores não tinham distorção. Os amplificadores que a gente tinha aqui, era caixa amplificada, nem era cubo, amplificador, não tinha acesso a essas coisas. Não existia pra gente isso que tem aqui hoje. Certo. Não tinha isso. Então, eu queria um pedal de distorção. E eu e o Elcio ia em Ribeirão Preto, tinha uma loja na rodoviária chamada Asa Branca. A gente não sabia que já tinha o Disco Center do outro lado. A gente ia lá na Asa Branca e ficava namorando 2 guitarras Giannini que tinha lá. Ou, se a gente tivesse dinheiro, uma Stratosonic e uma Supersonic e tal. E tinha um pedal da Sound lá, desse tamanho, esse que ele vinha com wah-wah, distorção, repetidor, que eu achava que era delay, mas não era, uma espécie de trêmulo, e sirene, cara. Você pisava, ele dava... Ele fazia... Então não era uma pedaleira, mas ele tinha essas 3 funções. Tinha essas 3 funções. Pedaleira, praticamente, se existia era lá fora, que não tinha. Tá. E depois de montar a guitarra, um dia eu juntei dinheiro para ir lá comprar pedal. Eu ia comprar esse pedal. O dia que eu cheguei não tava lá, cara. Imagina isso para um garoto, se olhar, não tem o pedal lá. Meu Deus, cadê? Quanto? Vai vir daqui 15 dias. O garoto não espera 15 dias. Eu não sabia, tinha Disco Center do lado. Eu não sabia. Eu ia lá para cima, tinha uma lojinha na São Sebastião, tinha a Discolar do lado da Americana, que é onde eu comprei a minha primeira guitarra oficial, vamos dizer assim. Cara, eu e um tio meu, o meu tio Edson, o Colate, né? Colate vem de chocolate porque ele era moreninho quando era criança. A minha avó botava o chocolate da mamãe, o chocolate é o colate da mamãe. Por isso que virou chocolate. Ele estava de férias, ele trabalhava na São Bento como cobrador de ônibus. E saímos rodando ali. E ninguém sabia desse tal de pedal, cara. Eu sabia, ele não sabia o que era. Olha, parece mentira, mas é verdade, cara. A gente chegou na praça, no centro lá, no frente do Teatro Pedro II, ele encontrou um amigo. E o cara tava lá lendo o jornal. Ele falou, escuta, você não sabe se tem alguma loja que vende pedal? O que é isso? A gente tentando explicar para ele. Aí o cara pegou e falou, peraí, cara, eu não sei. Dá uma olhada no jornal, às vezes tem alguma outra loja. Cara, parece mentira, mas é a pura verdade. Meu tio pegou o jornal e roda dali, roda daqui, estava escrito lá, Fabrico Pedais. Olha só. Fabrico Pedal de Distorção. Rua General Câmara, não lembro o número, tá? Nós fomos até lá. Pegamos um ônibus e fomos até lá. Chegamos lá, batemos na casa, atendeu um rapaz chamado Moisés, um rapaz moreno que lembrava o cantor Gessé. Pelo que eu entendi, ele era evangélico. E o garoto já chega, eu quero um pedal de distorção. Eu falei, opa, peraí, eu tenho que fazer. Então era por encomenda. Eu tenho que fazer. Eu falei, ai. Ele falou, não, mas se você vem daqui uma semana ou outra, ia levar 15 dias para trazer. Disco Center do outro lado, cheio de pedais. Tá. Rapaz, esperei uma semana, voltei lá. Quando eu cheguei lá com meu tio ainda estava de férias, eu não podia ir sozinho lá, né? Sabia nem andar naquilo lá. Tá. Ele falou, olha, vou montar ele para você aqui, a caixinha já secou, estava pendurada no varal. Olha. Uma caixinha quadrada de alumínio, 2 botões, um
suíte de pisar de plástico, parecia um T, a molinha e um negocinho preto em cima. Montou, cara. Levei aquilo para casa. Quando eu liguei aquilo, meu Deus do céu, que coisa marcante. Nossa! Já deu aquele... E durante um tempo foi isso que eu tinha, esse pedal de distorção montado pelo Moisés. Uhum. Tá, em seguida eu consegui comprar outros, devagarzinho fui comprando, uns pedaizinhos chamados Vetron, que tinha nos anos 80, que era de plástico. Comprei um compressor e outra distorção, acabei vendendo esse, não devia ter vendido se eu soubesse que eu ia tocar guitarra até hoje. Tudo bem. Passado-se aí 20 e tantos anos, eu dando aula, um aluno meu que mora na Alemanha, agora já vai fazer 2 anos, o Lucas Pereira, cursando engenharia, né, em São Carlos, na UFSCar, tá? Ele chegou e falou para mim, Zé, vamos fabricar pedal? A internet já existia e eu não tinha internet. Ele estudou engenharia física. Tá? O cara é engenheiro físico. Acho que você lembra dele, um loirão alto, gostava de tocar blues. Se não me engano, sim. Tá. Ele falou para mim, vamos fazer pedal? Eu falei, cara, eu não sei fazer pedal. Ele falou, não, eu estou estudando eletrônica nesse semestre. E tem um site na internet que você pega os projetos e faz tal. Eu falei, mas eu não entendo nada disso. Eu sempre gostei de eletrônica desde garoto, mas não tinha oportunidade de aprender. Devia ter feito engenharia eletrônica, em vez de dar aula de música. Tá. Ele falou, não, Zé, mas você tem a parte prática. Eu sei a teoria e você sabe a parte prática. Eu não sei mexer com isso. Falei, tá, vamos tentar. Ele trouxe o projeto de 2 pedais. Ele tentou fazer um, eu tentei fazer outro. Nenhum dos 2 deu certo. Vamos tentar outros 2. Aí ele pegou um mais difícil, eu peguei um mais fácil. Alguns dias depois, resumindo, ele ligou para mim gritando igual um cientista louco. Eureka, tá vivo! Tá vivo! Tá vivo, funcionou o meu aqui! E tal. Um dia depois eu liguei para ele. O meu funcionou! Tal, e funcionou mesmo, legal. O site chamado TonyPad, tonypad.com, TONEPAD.com, tinha os projetos. Eu não tinha internet. Ele que deu um print lá no projeto e trouxe. Tá. Aí trocamos figurinha. Eu peguei o projeto dele, ele pegou o meu, montou, deu certo. Resumindo, ele estava fazendo faculdade, cursando um monte de coisa. Ele foi para os Estados Unidos, fez um tempo lá de aqueles empregos de verão e tal. Ele parou e eu continuei. Virou um hobby, cara. Que legal, Zé. E aí eu ia lá e pegava os projetos para tentar montar. Só que é o seguinte, tem peças que você não acha aqui. No Brasil. Você não acha no Brasil ou aqui na nossa região é inacessível. Eu não tinha internet. E aí, com um pouco de pesquisa, vai dali, vai daqui. Porque o verdadeiro autodidata não é aquele cara que, eu tenho dom, eu faço. É o cara que faz o trabalho difícil sozinho. Ele é bom de filmador e de cabeça. Mas ele vai atrás de... Isso em qualquer área. Música, qualquer área. Ele vai atrás de pesquisar. E eu sou desse jeito, você me conhece. Pesquisa. Sou insistente. Pesquisa. Achava, essa peça é similar, se pôr ela ao contrário dá certo. E daí eu continuei. E olha, eu fabriquei muitos pedais. Eu fiquei com aqueles que eu mais gostei. Aliás, tem um lá que queimou, estou consertando, e tem mais uns 2 parados lá que eu preciso terminar. E assim, fui criando vários, adaptando algumas coisas. Aí de brincadeira, porque existe uma marca famosa de pedais, que é da Jim Dunlop, que é o MXR, o MXR. E aí eu de brincadeira, né... Todo mundo me chama de Zé, eu fui lá e criei o ZXR. ZXR. Roubei o nome. E criei vários pedais. Porque cada um tem uma função, né, Zé? Sim. Um é distorção, o outro é delay, é isso? Isso. Você tem os pedais de distorção, que são vários níveis, vai de um overdrive, um distortion, um heavy metal, um fuzz, que é um pedal que dá um som pesado pra caramba, né? Que é um pedal que foi feito lá desde 68, 70, né? E aí depois você tem pedais de modulação, chorus, flanger, phaser, né, que modifica a onda do sinal, e de ambiência. De ambiência eu consegui fazer o delay. Reverb é difícil de fazer. Tem projeto para fazer? Tem. É mais difícil. Mas é difícil. É porque aí já vai um circuito integrado, mas é um SDA, é uma coisa, mas tem como fazer? Tem. Mas é trabalhoso. E no meu caso, tem gente que hoje em dia você acha, o cara acha firmas que faz a placa de circuito impresso, hoje você acha pronta. Aí você pega o projeto, vai soldando, monta, funcionou? Legal. Tem gente que tem grana para isso, tem uma placa lá chamada
protoboard para testar antes de pontar numa placa. Eu não tenho, eu tenho protoboard lá só para testar se a peça está funcionando. Né? Fui aprendendo um pouquinho de eletrônica na marra. Eu sempre gostei, mas fui aprendendo na marra, de pesquisar mesmo. Sim. Mas no meu caso, até hoje, eu vou lá, compro a placa de cobre, de fenolite com cobre, eu faço um decalque, que tem uma maneira específica de fazer o decalque da trilha, ponho para corroer no percloreto de ferro, perfuro a placa, soldo as peças e funcionar, beleza. Tá, leva tempo, mas para mim é legal que bota a cabeça para funcionar e ocupa o tempo. Cabeça vazia, oficina do diabo. Então... Isso é verdade. Agora, falando só para os minutos finais, Sim. Ser músico não é fácil. Não. Mas fala um pouquinho aí do curso mestre, que é tanto violão, né, como guitarra. E um pouquinho de contrabaixo também. Um pouquinho de contrabaixo, desculpa. Não é a minha área não, mas né, a gente, o iniciante até um nível médio ali dá para ir. Ô Zé, tem aquela história do violonista, ele ter mais gostar mais dos baixos, e aí ele vai pro contrabaixo, ou não é bem assim? Isso é um mito, isso varia muito, viu, Ricardo? Isso varia muito, isso eu falo por experiência, tá? Agora, sobre o curso surgiu assim. Eu tinha 18 anos, fiquei desempregado, arrimo de família, conforme já falei aí lá para trás. Eu precisava de ganhar dinheiro. Então, eu comecei a dar umas aulas em casa. Né? E isso foi se ampliando cada vez mais. E aí lá já em 2002, quando eu parei de tocar em banda Conexão Nacional foi a última banda que eu toquei, fiquei lá 6 anos. Eu esqueci de falar isso, né, Zé? Você tocou em várias bandas aí na nossa região, né? Eu fiquei um tempo com as minhas bandas aqui, depois fui tocar pra fora. Terminou a última banda que eu tive aqui ainda com o Devair, com o Sidney, que era lá da banda Elos, grupo Elos dos anos 80. Aí depois terminou em 92 isso, e aí eu parti para fazer freelance, tá? Sim. Fazia freelance com sertanejos, gravava Dingo Studio em Ribeirão Preto. Depois eu voltei a tocar em bandas, tá? A última banda foi a Conexão Nacional, toquei em várias bandas, de Franca. De Franca, né? Toquei em várias bandas, né? Artigo 28, que era de Formiga, mas sediada aqui em Franca. A banda Abstração, que era de Pedregulho. A banda Impacto, de São Sebastião de Paraíso. Um monte de gente, né? E fiquei na Conexão Nacional de 96 a 2002. Quando eu parei lá, o que eu fiz? Falei, agora eu vou intensificar as aulas em casa. E aí intensifiquei as aulas em casa. E até hoje tem dado certo. Dando aula mesmo, ou seja, já faz uns 37 anos, tá? É uma caminhada, hein? É uma caminhada. Agora, só aulas mesmo, só parado com banda, vamos dizer assim. A minha função primordial é aulas, desde 2002, tá? E é um curso particular, tá? Não é uma firma aberta, não tem uma escola. Eu tenho o meu estúdiozinho, a minha sala de aula, eu digo assim, nem falo que é um estúdio. Não dou aula para turmas, é uma pessoa por vez. O meu método é um método que foca no jeito da pessoa aprender. Eu posso ter 2 Ricardos gêmeos lá. Cada um vai entender de um jeito. A matéria é a mesma, só que cada um entende de um jeito. Eu costumo dizer para as pessoas, como é que é a aula, como é que funciona? Eu falo, olha, é individual. Eu não dou aula para turmas, porque é como se eu explicasse a mesma matéria para 10 pessoas diferentes em 10 línguas diferentes. A matéria é a mesma, mas a maneira de você ensinar, de explicar, é diferente. Então eu gosto de capturar o jeito que a pessoa aprende. É direcionado. Direcionado. Entendeu? Direcionado. E aí, 1 hora de aula, uma vez por semana, ainda tem algumas vaguinhas lá, tá? Vamos aproveitar, gente. Aproveitar. Quem tiver interesse, pode procurar pelo telefone do WhatsApp, né? Você pode discar 991089772 ou bote aí nos seus contatos 991089772, tá? Eu ainda tenho telefone fixo, viu? É moda antiga. São 2, José. 3662-7473, tá? Pode chamar lá. E quem sabe, né? Às vezes tem gente esperando para fazer aula aí, ó. Eu tenho, acho que pelo menos 2 vagas à noite e 2 à tarde lá, né? Então é mais isso, é violão, guitarra. E contrabaixo, assim, para quem está no começo vai até nível médio, né? É isso. Legal. Ô Zé, o violão seria o melhor, assim, para quem está iniciando do que a guitarra?
Isso é o que eu sempre falo para todo mundo. Hoje em dia você tem uma demanda de pessoas, principalmente a galera mais jovem, já quer começar direto na guitarra. Tudo bem, você quer, vamos lá. Mas a minha opinião sempre foi a seguinte: comece num violão. Tome gosto pela coisa. E aí fique pelo menos 6 meses a 1 ano no violão. Depois vai para a guitarra. Por quê? Primeiro que a guitarra é um investimento. Para você tocar guitarra, você tem que ter um amplificador, um cabo. E aí você vai querer um efeito ali. Um pedal, uma pedaleira. Não fabrico para vender. Só. Você vai querer isso. Então, já aconteceu algumas vezes, né, ao longo dessa estrada, de uma pessoa iniciar, tomar aula, o pai vai lá, compra, ou a pessoa mesmo compra. Antigamente aí vendia um kit, vinha uma guitarra, um amplificadorzinho, um pedestal e um cabo. Né? E a pessoa ia aprender. Aí, de repente, vê que não é aquilo, fica aquele troço parado lá. E aí vai ter que vender. Sim. Né? Pelo menos o violão, você botou na mão aqui, você está num churrasco, ele já sai som. E aí depois passar para a guitarra. E isso é o que eu costumo indicar. Muito bem. É uma dica do mestre aí, do Zé. Esse lance de mestre aí, para que todo mundo entenda, eu não tenho mestrado em música não, tá? Eu fiz vários cursos particulares e muita pesquisa, autodidata pesquisa, tá? Ele lê, ele busca informação, estuda sozinho e aprende. É um apelido que eu recebi de uns amigos do estado de Minas Gerais. Eu era um pouquinho mais velho que eles, tocava junto com eles, e às vezes surgia ali uma dúvida sobre um acorde, sobre uma progressão de harmonia, aí eles estavam conversando, Zé, eu falava, olha, é isso sim, assim, assado. Ah, falou o mestre. Ou chegava no ensaio, cara, a gente tá tirando uma música, mestre, vem cá, isso aqui. E esse apelido pegou. Né? Mas faz jus, faz jus. Imagina, obrigado. Zé, só tenho te agradecer essa conversa bacana. Eu é que agradeço. Espero ainda voltar outras vezes para falar um pouco sobre a guitarra. A história da guitarra. Né? É assim, tem a história. Isso eu tenho até escrito lá no Word, eu guardei, né? Para posteridade. Sim. A história da minha primeira guitarra, a história do meu primeiro amplificador, a história do primeiro pedal foi contada aqui, né? Tá? Um detalhe, claro. não me prolongando muito. A história do primeiro pedal, conectando com a história de fazer pedais. O primeiro pedal lá que eu fiz, que eureka, deu certo, cara, me emocionou muito, porque o primeiro pedal meu, ele queimou 2 vezes. Uma vez quem arrumou foi um garoto que fazia curso com o Hamilton, não vou lembrar o nome dele agora, ele fazia curso com o Hamilton dos Santos, ele era de Brodowski, ele entendia de eletrônica, ele consertou para mim. Mas eu, curioso, abri o pedal. E a segunda vez foi o cara ali que até fechou a eletrônica, Olho Mágico, que quando abriu era do lado da casa do Fortini, ali perto do Dorcílio. Tá. Mas eu abri o pedal. Quando eu fiz o meu primeiro pedal lá que funcionou, do Eureka lá, tal, que foi um distortion, eu me emocionei muito, porque quando eu vi a plaquinha montada, era a mesma placa que o rapaz montou para mim lá de Ribeirão Preto. Eu acabei montando, cara, o pedal, meu primeiro pedal. Que bacana. Eu acabei montando o meu primeiro pedal. Ele já tinha montado lá nos anos 80, eu acabei remontando ele. Falei, poxa, eu lembrava exatamente do desenho, das peças, o jeito que eram as pecinhas dentro. Né? Então foi uma emoção muito grande. Eu acredito. Então, Zé, só tenho que te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por trazer esse conhecimento tão grande da parte do rock, trazer um pouco aí dessas reminiscências aí que você guarda, que é muito importante. Eu acho que a gente tem que guardar tudo que a gente viveu lá atrás, né? Trazer com a gente, né? Eu gosto muito disso. Graças a Deus, Deus me privilegiou com uma memória muito boa nesse sentido. Então, eu falando com você, como se eu revivesse o momento em HD, com detalhes e tal. Eu lembro, assim, até os amigos e tal, eu às vezes conversando, conto coisas para eles que eles disseram há tantos anos atrás, situações, eu falo, cara, como é que você lembra? Nossa, você lembrou disso, eu não lembrava mais. Então é uma coisa que eu gosto de contar histórias e de guardar essas coisas, fotos, vídeos, áudios, né?
A gente se conhece há tantos anos. Eu vi você crescer e começar a tocar o seu primeiro tecladinho, a flauta doce, lá no bar do seu pai. Eu lembro disso. Flautinha doce. Flautinha doce, depois um tecladinho pequenininho que você ficava tocando. Estou mentindo? Não? Um CCE. Um CCE, entendeu? Você é um parceiro musical por quem eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Eu é que tenho que te agradecer, tá? Pelo convite, pela oportunidade, tá? E sempre que você quiser, estou à disposição. A gente marca. É meio difícil de trazer o rapaz aqui, né? Mas ó, fiquei muito contente. E assim, para mim foi um aprendizado enorme na parte do rock. O rock eu sempre gostei muito, mas essas particularidades eu desconhecia. Eu fico feliz demais por estar aqui. Obrigado pelo convite. Agradecer aqui a Joana, a esposa do Ricardo, que está aqui do lado, né? Ela que está cuidando da produção ali. Gente, é maravilhoso poder participar com um amigo aqui, conversar sobre essas coisas, tá? Sobre a história, minha história do rock, enfim. Eu espero que esse programa seu, esse quadro prospere cada vez mais, que venham mais pessoas com assuntos de vários segmentos, tá? Deus te abençoe sempre. Um abraço, obrigado. Amém, Zé. Uma boa noite a todos que nos assistiram.